Você já sentiu aquela pontada de culpa, aquela sensação incômoda e persistente logo depois de comprar algo caro, algo que você desejava muito? Como um relógio de marca ou um carro novo, ou talvez uma viagem de luxo que você planejou por meses. A sociedade moderna, muitas vezes carregada de um moralismo confuso, te ensinou que o luxo é intrinsecamente errado, que desejar o melhor é pura vaidade, que pode ser considerado um pecado ou uma falha de caráter. E essa voz interna fica sussurrando na sua mente, repetindo que você deveria ter investido cada centavo, que deveria ter doado tudo, que deveria ter sido mais humilde. Essa culpa que você carrega, ela não é uma virtude, na verdade ela é uma armadilha psicológica e espiritual, que rouba a sua alegria, drena o seu descanso e transforma a sua conquista, que deveria ser um motivo de gratidão, em um fardo pesado e sombrio. Mas e se eu te disser que existe um segredo milenar, um código de conduta esquecido pelo tempo que permite o consumo, sem culpa, um tipo de luxo que é honroso, que celebra a vida e que de forma alguma desvia o seu olhar do tesouro maior que nos aguarda na eternidade? Este é o segredo do luxo honroso. Ele foi documentado e vivido há quase 3.000 anos pelo homem que foi o ápice da riqueza e da sabedoria humana, o rei Salomão. Salomão tinha absolutamente tudo o que um ser humano poderia sonhar. Ele possuía palácios de marfim, frotas de navios carregados de pedras preciosas, exércitos, haréns e uma inteligência que atraía reis e rainhas de terras distantes apenas para ouvi-lo falar. Ele experimentou cada prazer, cada banquete, cada tecido fino e cada inovação que o dinheiro daquela época poderia comprar. E qual foi a sua conclusão final após viver essa vida de abundância extrema e excessos inimagináveis? Ele resumiu toda essa jornada em uma única palavra que hoje ecoa como um alerta: vaidade. No livro de Eclesiastes, Salomão nos confronta de maneira direta com a futilidade da busca incessante por prazeres terrenos. Quando esses prazeres não possuem uma raiz espiritual, ele escreve com a autoridade de quem viu o topo do mundo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele percebeu que o luxo, quando é tratado como um fim em si mesmo, quando serve apenas como uma fuga da realidade ou como um pedestal para a ostentação, ele se torna vazio, ele não preenche o coração, ele é como tentar abraçar neblina ou correr desesperadamente atrás do vento. Mas preste muita atenção aqui, pois é neste ponto que a maioria das pessoas se confunde e acaba caindo em um estilo de vida de escassez desnecessária. Salomão não era um asceta. Ele não vivia em uma caverna. Ele não pregava a pobreza como um caminho obrigatório para a santidade. E ele jamais condenou a posse de bens de qualidade. O que ele condenava com todo o seu vigor era a intenção oculta por trás do ato de consumir. A maioria das pessoas no mundo de hoje consome por pura vaidade. Elas compram itens caros apenas para impressionar vizinhos que elas nem sequer gostam. Compram para tentar preencher um vazio emocional profundo que o dinheiro jamais poderá curar. Compram para provar um valor que elas não sentem internamente, ou para silenciar uma insegurança que grita por aceitação social. Esse é o que chamamos de luxo da fuga, um tipo de consumo desesperado e tóxico que te escraviza aos olhos da sociedade e te afasta da sua verdadeira essência de filho do Criador. O luxo da fuga funciona como uma dívida emocional de juros altíssimos. Você faz a compra, sente aquele choque de dopamina, aquele prazer momentâneo que dura apenas alguns dias ou horas, e logo em seguida vem o peso da culpa. O vazio retorna ainda maior, e surge a necessidade compulsiva de comprar algo ainda mais caro para tentar reviver aquela sensação fugaz. É um ciclo vicioso, uma engrenagem do sistema que destrói a sua paz mental, corrói o seu patrimônio e te mantém em um estado de servidão. No entanto, Salomão nos ensina através de suas escrituras que a riqueza e o luxo em si são elementos neutros. Eles são apenas ferramentas, como o ferro que pode ser usado para construir uma ferramenta de plantio ou uma arma de guerra. O que define se o seu estilo de vida é honroso ou vão é o propósito que habita o seu coração no momento da troca financeira. O luxo honroso, portanto, é o consumo inteligente e consciente. É a celebração legítima do fruto do seu trabalho árduo e da sua dedicação diária. É o reconhecimento profundo de que a prosperidade que você alcançou é um dom, uma permissão divina, e que ela deve ser desfrutada com um espírito de gratidão, equilíbrio e moderação. A diferença entre o luxo que destrói e o luxo que edifica é sutil para quem olha de fora, mas é profunda e transformadora para quem vive. A vaidade sussurra no seu ouvido dizendo: eu sou o que eu tenho, eu sou superior pelos meus pertences. Enquanto a honra declara com serenidade: eu tenho bens para celebrar quem eu sou em Deus,
e para honrar o que Ele me permitiu construir com minhas mãos e meu intelecto. Imagine o peso que sai dos seus ombros quando você entende que pode sim morar em uma casa confortável, que pode sim vestir uma roupa de boa qualidade e que pode sim desfrutar de uma refeição excelente, desde que isso seja uma expressão de alegria pela colheita e não um disfarce para suas feridas internas. O luxo desprovido de Deus é uma prisão de ouro, mas o luxo integrado aos princípios do reino é uma ferramenta de dignidade. O sistema capitalista atual quer que você seja um consumidor voraz e endividado, mas a sabedoria milenar quer que você seja um gestor próspero e livre. Nos próximos minutos desta nossa jornada, vamos mergulhar ainda mais fundo no princípio da celebração e entender como essa mentalidade antiga nos liberta da escravidão das aparências, permitindo que cada um de nós desfrute do que é bom com a consciência tranquila e o coração ancorado na eternidade. Vamos detalhar o que Salomão chamava de desfrute do bem do trabalho e como isso se conecta com a proporção divina que deve guiar cada decisão de compra que você toma, desde o café da manhã até o investimento em imóveis. Você foi criado para governar sobre as coisas e não para ser governado por elas. Prepare-se para entender como alinhar o seu desejo de conforto com a sua missão espiritual, removendo toda a culpa e inserindo a verdadeira honra em sua conta bancária e em sua vida familiar, pois o verdadeiro milionário não é aquele que apenas acumula, mas aquele que sabe desfrutar do que tem sem perder a alma no processo. Nós desvendamos a armadilha da vaidade, aquele luxo que é apenas uma fuga e uma ostentação que nos deixa mais vazios do que antes. Agora é o momento de mergulharmos profundamente no que constitui a essência do luxo honroso e como ele se manifesta na vida prática de quem busca equilíbrio entre a terra e o céu. Salomão, em sua sabedoria sem paralelos, não gastou seu tempo apenas condenando a futilidade. Ele também nos entregou a chave mestra para o desfrute com propósito. Ele deixou registrado um pensamento que desafia a lógica da escassez religiosa. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isto também vem da mão de Deus. Note a força e a clareza desta afirmação. O desfrute, o prazer de uma boa mesa, o conforto de uma casa bem edificada e o acesso ao luxo não são acidentes ou erros. Eles são vistos como um dom do próprio Criador quando são o resultado direto de um trabalho honesto, de uma conduta ética e de uma disciplina inabalável. O princípio central aqui é a celebração. O luxo honroso funciona como a celebração de uma jornada vencida, de um esforço que deu frutos, de uma conquista que exigiu suor e inteligência. É aquele momento sagrado em que você faz uma pausa na correria do mercado e reconhece que a sua prosperidade não é fruto do acaso ou da sorte, mas uma bênção tangível e um fruto maduro da sua fidelidade aos princípios de gestão. Enquanto a vaidade é intrinsecamente egoísta, buscando apenas o olhem para mim, a honra é generosa em sua natureza. Ela consome e celebra de uma forma que edifica a família e a comunidade, gerando valor real e construindo um legado que vai além da matéria. Pense por um instante no luxo que gera valor. Quando você decide investir em uma residência de alta qualidade, você não está apenas comprando tijolos e acabamentos caros. Você está investindo na construção de um refúgio de paz para a sua família, um ambiente que promove a saúde mental, a união e a segurança dos seus herdeiros. Quando você opta por um veículo seguro, confortável e de alta performance, você está, na verdade, honrando o seu tempo, que é o seu ativo mais escasso, e protegendo a vida daqueles que você mais ama. O luxo honroso sustenta-se sobre 3 pilares inegociáveis que você deve gravar no seu coração. O primeiro pilar é o propósito. Cada ato de consumo deve ter uma razão clara que transpõe a simples satisfação do ego momentâneo. O segundo pilar é a proporção. O seu nível de luxo deve estar em harmonia absoluta com o tamanho do seu patrimônio atual e com os seus valores fundamentais. Ou seja, a sabedoria milenar nos proíbe de comprometer o sustento de amanhã pelo brilho de uma vitrine hoje. O terceiro pilar é a gratidão. Todo e qualquer consumo, do mais simples ao mais sofisticado, deve ser acompanhado de um coração que se curva diante da fonte de toda a provisão. É aqui que inserimos a régua de ouro de Jesus Cristo. O Mestre nos advertiu com amor para que não acumulássemos tesouros exclusivamente na terra, onde a traça e a ferrugem exercem seu papel de destruição. No entanto, se você analisar com profundidade, verá que essa passagem não é um manifesto contra a posse de bens, mas sim uma diretriz de hierarquia e prioridade espiritual. O luxo honroso é aquele que jamais permite que você esqueça do tesouro celestial. Pelo contrário, cada item de luxo que você possui deve servir como um lembrete constante da bondade de Deus
e da transitoriedade da vida. O luxo da vaidade atua como um grilhão que te prende ao solo, te tornando escravo das cotações das marcas e do medo da perda. Mas o luxo honroso te concede uma liberdade incomum. Ele te permite usar o que é melhor, sem que o seu coração esteja grudado naquilo, porque a sua âncora e a sua identidade estão firmadas em algo eterno e inabalável. Quando você entende essa proporção, você para de gastar o que não tem para impressionar quem não se importa e passa a investir naquilo que realmente traz honra para a sua história e para o nome de Deus na terra. A sabedoria de Salomão nos convida a sermos mestres da riqueza e não servos dela. Muitos homens e mulheres de fé vivem em uma angústia constante, achando que a prosperidade é um sinal de afastamento de Deus. Mas a verdade bíblica nos mostra que a riqueza é uma ferramenta de expansão do reino e de cuidado com o próximo. O luxo honroso é o luxo que sobra depois que você cumpriu todas as suas obrigações, depois que você investiu no seu futuro e depois que você estendeu a mão para quem precisa. É o prazer sem o gosto amargo da dívida ou da dúvida moral. Nos próximos instantes, vamos entrar na fase prática de como aplicar isso no seu dia a dia para que você nunca mais sinta o peso da culpa ao entrar em uma loja ou realizar um sonho, desde que esse sonho esteja dentro do protocolo que vamos revelar agora, garantindo que o seu coração permaneça blindado contra a ganância e focado no que realmente importa. Chegamos agora ao ponto que vai mudar a sua realidade financeira e emocional de forma definitiva. A aplicação prática do luxo honroso através de um protocolo que você pode começar a seguir hoje mesmo. Entenda que a sabedoria milenar só tem valor quando ela se torna uma ação concreta na sua rotina. Por isso, desenhamos o protocolo do consumo honroso, um guia tático baseado na inteligência estratégica de Salomão e na supremacia espiritual de Jesus Cristo. Este protocolo é composto por 3 testes de fogo que vão filtrar cada centavo que sai da sua conta bancária. O primeiro passo é o teste da intenção, também conhecido como o filtro da vaidade. Antes de passar o seu cartão, antes de assinar um contrato de compra, você deve parar por 10 segundos e fazer a si mesmo uma pergunta brutal: eu estou fazendo isso para ser ou para parecer? Se a resposta sincera for que você busca validação externa, status, ou silenciar um sentimento de inferioridade, pare imediatamente. Isso é vaidade, algo passageiro e sem substância que vai te causar dor. Mas, se a resposta for que você está celebrando uma etapa vencida, buscando eficiência para o seu trabalho ou proporcionando dignidade para a sua linhagem, então você está no caminho da honra. O segundo passo é a análise da proporção, ou o teste da prudência. O luxo honroso nunca, sob hipótese alguma, coloque em risco a sua paz financeira futura. A sabedoria milenar é implacável sobre a gestão de riscos. Um sábio primeiro planta sua vinha, constrói seu celeiro e garante a semente do próximo ano antes de banquetear. No mundo moderno, isso significa que o seu luxo deve vir do seu lucro, e nunca do seu capital de giro, ou da sua reserva de emergência. O luxo deve ser o transbordamento da sua taça, e não o sangue do seu esforço básico. Se você precisa parcelar um luxo em dezenas de vezes sacrificando sua paz de espírito, isso não é honra, é imprudência. O luxo honroso é pago com a gratidão de quem já tem o futuro garantido. O terceiro e mais poderoso passo é o ato da generosidade, o teste do tesouro celestial. Este é o pilar que impede que o seu coração seja contaminado pela idolatria ao dinheiro. A generosidade é o único antídoto real contra a traça e a ferrugem que Jesus mencionou. Quando você decide que uma parte da sua celebração será transformada em ajudar o próximo, em investimento na igreja ou em auxílio a quem não pode te retribuir, você está espiritualizando a sua matéria. Você está dizendo para o seu próprio ego: o dinheiro é meu servo, eu decido para onde ele vai, e ele vai para onde há vida e esperança. A generosidade honrosa é o que mantém as suas mãos abertas. E mãos abertas são as únicas que podem receber mais de Deus. Viver o luxo honroso é entender que você é um mordomo das bênçãos do Altíssimo. Você tem a permissão para desfrutar do melhor desta terra, desde que o melhor desta terra não tenha posse da sua alma. Você pode dirigir um excelente carro e ainda assim ter a humildade de lavar os pés dos irmãos. Você pode morar em um palácio e ainda assim ter um coração de servo. A sua riqueza deve ser um reflexo da glória de Deus, mostrando ao mundo que o caminho da sabedoria produz frutos doces e paz duradoura. Não aceite a mentira de que para ser santo você precisa ser miserável. Mas também rejeite a ilusão de que para ser rico você precisa ser arrogante. O equilíbrio milenar está na capacidade de olhar para um diamante e para uma flor do campo com o mesmo reconhecimento da soberania divina. A partir de hoje, cada conquista sua será motivo de uma celebração que honra o seu suor e exalta o nome do Criador. Use o luxo para criar memórias com seus filhos,
para descansar o seu corpo para o serviço e para testemunhar que o Deus de Israel é um pai que se alegra na prosperidade de seus filhos, que andam em retidão. Mantenha os seus olhos no tesouro celestial, pois ele é a nossa única herança imperecível. E deixe que o luxo terreno seja apenas a sombra passageira de uma glória muito maior que nos aguarda. Governe com sabedoria, consuma com honra e viva com a liberdade de quem sabe para quem voltará no final de tudo. Não esqueça, curta e siga nosso canal. Logo abaixo na descrição, você tem os links dos canais mencionados que formam a nossa tríade de sabedoria milenar. Deus te abençoe.